Me apresentar, né, para as pessoas que entraram agora. Meu nome é Gisele, né, faço parte da equipe do GPEG, né, estou aqui ajudando a equipe devido à professora Lídia não poder participar, não poder receber vocês. Mas ela está em uma viagem, tá? Ela, assim quando chegar em Sobral, ela disse que vai fazer uma pequena participação aqui. Acredito que vai dar certo. A nossa palestrante convidada já está presente, né? Nossa querida Rayane Moraes. Tudo bem, Rayane? Pronto, vou fazer a primeira acolhida, né? E depois a gente vai dar o espaço para a Rayane. Só um instantinho, ainda estou aceitando pessoas, tá? Boa tarde. Só me confirma se meu áudio tá bom, Rayane. Top. Vamos lá. A gente está no 5º encontro do curso de extensão Vida e Obra de Edgar Morin, né, com o nosso tema Pensando sobre uma cabeça bem feita, segundo Edgar Morin, com a nossa palestrante, né, Rayane Moraes. Né, teremos aí um tempo aí para a Rayane discorrer de 45 minutos, né, porque ela está discorrendo sobre o assunto, terá uma dinâmica. Um instantinho, deixa eu só aceitar aqui as pessoas. Pronto. E depois a gente vai abrir, sim, um momento para pergunta, para poder falar com a Rayane, né? Aqui é como se fosse uma roda de conversa, né? A gente está aberto ao diálogo, né? Não é somente uma palestra, né? É uma roda de conversa, a gente está aberto para isso, né? Para discutir. Sendo assim, agora eu vou apresentar aqui o currículo da Rayane. Só um instantinho. A Rayane, ela tem 23 anos, Rayane Moraes, pedagoga formada pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, pós-graduanda em Gestão Escolar pela Uninta, pós-graduanda em Neuropsicopedagogia, né, do Sobral. Tá? Ela atua na gestão escolar como secretária escolar na rede pública e privada do município de Sobral. Seja muito bem-vinda, Rayane. A fala é sua. Muito obrigada, Gisele, pela apresentação, pela recepção. Sempre um privilégio, né, estar compartilhando experiências, fazendo essa troca de saberes, principalmente de um grupo que eu já vim, né, da faculdade, já participei junto com a Gisele, junto com alguns que estão aqui. É um grupo que contribuiu muito com a minha formação, né, tanto acadêmica quanto profissional e pessoal, e espero que esteja fazendo a diferença também na vida dos participantes desse semestre, né? Nós estamos aqui para trocar experiências, para contribuir, né, com as discussões, e a sala é de vocês, né? Eu sou mediadora aqui dessa palestra, eu gosto muito de ouvir, de ter participações, então nós estamos aqui para falar, né, e continuar falando sobre esse ilustre pensador, né, que é Edgar Morin, certo? Eu vou apresentar aqui, desde já, queria agradecer a participação de todos, de todas, certo? E podem ficar à vontade para fazer perguntas no chat, né? Ao final da palestra, nós estaremos lendo essas perguntas, tendo um momento de participações, certo? E a sua pergunta, a sua contribuição é muito bem-vinda. Como já foi dito, meu nome é Rayane, eu tenho 23 anos, sou formada pela Universidade Estadual Vale do Acaraú e atuo na gestão, né? Há 4 anos eu trabalho na gestão, tanto na parte pública, né, do município de Sobral, quanto na parte privada. Então, eu tenho aí 4 anos de gestão. Sou nova, mas tenho essas experiências que fazem com que eu ame gestão, né, com que eu fale sobre gestão e que eu levante a bandeira sobre uma gestão participativa, uma gestão transformadora, uma gestão que ela não é muito que burocrática, mas ela pensa mais nas pessoas, uma gestão mais humana, certo? Vou preparar aqui alguns slides para poder ser mais didática na minha apresentação. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que seria, né, ter uma cabeça bem feita. O que é que vale mais, né? Uma cabeça bem cheia ou uma cabeça bem feita? Deixa eu apresentar aqui.
Prontinho, aí está o nosso pensador, o nosso teórico deste curso, né, Vida e Obra de Edgar Morin. Eu peço só um pouquinho de paciência aqui para me ajeitar aqui. Eu tive que mudar de local, porque as minhas tomadas não estavam funcionando, né? Mudei aqui, pronto. Vamos lá. E para isso eu queria começar, né? Queria quebrar o gelo, assim, um pouquinho. E foi solicitado via e-mail aos participantes do curso que trouxessem um barbante ou algo do tipo, né? Uma fita, algo que parecido com um barbantezinho para que nós pudéssemos fazer uma pequena dinâmica. Então, você que preparou esse barbantezinho ou você que está em casa pode pegar algo parecido para que nós fizéssemos uma pequena dinâmica, só mesmo um quebra-gelo, tá bom? Para a gente poder fazer e começar as nossas discussões. Certo? Vou esperar aqui um pouquinho. O áudio tá bom? Tá saindo legal? Tá, né? Tudo bem. Ótimo. Prontinho. Com esse barbante, nós vamos medir a nossa circunferência da cabeça. É isso mesmo, nós vamos medir a circunferência da nossa cabeça e a gente vai ver aqui quanto é que mede. Ó. A minha é bem pequenininha. A minha mede isso aqui. Isso aqui. E essa dinâmica, ela tem o objetivo da gente descobrir o tanto que vale os nossos conhecimentos. Aquilo que a gente já construiu durante a nossa vida, o nosso percurso acadêmico, profissional, quanto é que vale? Será que esse pequeno pedaço de fita, né? Esse pequeno pedaço de linha, será que ele mede o tanto dos nossos conhecimentos, das nossas experiências, das nossas vivências, do nosso conhecimento de mundo? Será que esse pequeno pedacinho diz tudo sobre mim e daquilo que eu sei, daquilo que eu posso trocar de experiência com o outro? O seu foi pequeno, foi grande, né? E aí eu trago essa dinâmica porque eu refleti sobre isso numa cartoon que eu vi da Mafalda, né? E ela é uma crítica, né? O cartunista, ele é muito crítico em relação a isso, ele usa a personagem para fazer várias críticas, e essa crítica, ela vai casar muito com as nossas discussões de hoje, né? Sobre Edgar Morin e sobre os nossos conhecimentos que fazem com que a nossa cabeça, ou seja, uma cabeça bem cheia de ciência, cheia de informações, às vezes informações de vários tipos, ou ela seja uma informação mesmo que organizada, né? E a Mafalda pegou, né, a fitinha dela, fez com que a gente pegasse aqui a nossa fitinha, e ela, no final, ela pergunta: será que aqui cabe tudo que vão meter na minha cabeça? Né? Ela fez essa crítica e ela casa muito bem com as nossas discussões. O que é que vale mais? Uma cabeça bem cheia dos nossos conhecimentos, e hoje a gente sabe que a gente já está quebrando muitos paradigmas na questão da educação conteudista, de uma educação voltada mais para o ensino mesmo, de encher a cabeça dos educandos de várias informações. Mas muitas das vezes essas informações, elas não fazem sentido para o aluno, elas não trazem um significado, elas não são organizadas dentro da nossa cabeça de uma forma que traga experiência, traga vivência, né? E aí se torna uma cabeça bem cheia, não se torna uma cabeça bem feita. Essa é o grande questionamento de Edgar Morin nesse sentido. Será que os nossos conhecimentos que nós estamos adquirindo, as muitas informações, né, os muitos saberes, eles estão
tendo significado para a nossa existência, eles estão trazendo com que nós pudéssemos transformar o mundo com o nosso saber, ou será que eles estão mesmo só para acúmulo, né? Só para o sentido de acumular saberes, acumular conhecimentos? Hoje é muito fácil, é muito comum e é muito mais fácil do que antigamente nós acumularmos conhecimento. Hoje a gente faz vários tipos de curso, hoje tem a era digital, onde em alguns cliques nós somos bombardeados de vários tipos de informações, e essas informações, muitas das vezes, elas acabam somente acumulando, né? E elas não fazem sentido. Por isso que, muitas das vezes, nós conhecemos várias pessoas, né? Várias pessoas que têm um currículo, nossa, invejável, mas é um currículo vazio, né? É um currículo que não traz experiência, que não traz vivência, que não traz mudança, né? E esse é um grande ponto e é um grande questionamento que Edgar Morin vai trazer nesse livro que nós estamos um pouquinho estudando aqui, certo? Vou trazer aqui um pouco da questão da introdução, né? Introdução ao pensamento de Morin. Ele vai falar que é necessário e é urgente, né? É necessário uma sensibilização para a questão da complexidade. Ele vai ver, ele está muito à frente do nosso tempo. É incrível como ele está, assim, além do que nós podemos pensar sobre a educação. E ele vai dizer que nós precisamos ser sensíveis e trazer uma sensibilização para a questão da complexidade, que é a educação, que é o ensino, que é a questão da transferência de conhecimento, do saber, da escola em si. Então, isso é muito importante, nós sermos sensíveis a essa complexidade. Não é somente ensinar, não é somente transferir conhecimento, né? Como muitos já viram aí, várias críticas em cartoons, que é somente uma transferência, né? O professor ele vai transferir o que ele sabe, vai abrir a cabecinha do aluno e vai transferir o seu conhecimento. A educação vai aquém disso, muito além do que essa transferência de conhecimento, né? Nós precisamos ser sensíveis a essa complexidade, né? A complexidade da educação de uma forma global, né? De uma forma generalizada. A educação envolve a nossa vida da noite para o dia, ao acordar e ao deitar. Então, essa complexidade, Edgar Morin vai estudar e vai trazer várias reflexões acerca disso, que nós precisamos estar sendo sensíveis a essa complexidade, né? Pensar de uma forma mais global, de forma mais integral e não compartimentalizada, né? Existe, portanto, uma necessidade de uma reformulação de paradigmas que contribuam para o desenvolvimento de uma autonomia do espírito de busca, né? Edgar Morin ele vai trazer esse espírito de busca como premissa para essa sensibilização, ou seja, ele vai desenvolver em nós, né, instigar nos seus leitores esse espírito de busca. Nós precisamos ter esse espírito de busca embutidos em nós, como seres humanos. Buscar o conhecimento, buscar os questionamentos, buscar as investigações, né? E esse espírito de busca, ele é fundamental para uma autonomia, para uma reformulação de vários paradigmas que muitas vezes só se perpetuam sem uma reflexão, sem um diálogo, né? Sem um pensamento trazendo para os nossos dias. Então, esse espírito de busca, ele é muito necessário em nós, ele é muito necessário para que nós pudéssemos buscar essa autonomia, né? E ele vai trazer isso como um dever de encorajar o autodidatismo. Por muitas das vezes a gente não quer, né? Inúmeras vezes nós ainda nos pegamos com práticas muito arcaicas, né? Muito, como é que eu posso dizer? Fechadas em si. Muito rotuladas. Nós não buscamos, nós achamos que um aluno
que é autodidata, um aluno que tem esse espírito investigativo, que esse espírito de busca, um aluno que é crítico, ele deve ser calado, né? Por muitas das vezes ele precisa ser calado na sala de aula, ou ele precisa ficar quieto na sala de aula. Por muitas inúmeras vezes nós fazemos isso, nós vivenciamos muitas dessas práticas, e Edgar Morin fala que não. Esse espírito, né, de autodidatismo, ele precisa ser encorajado para que haja uma reformulação de paradigmas, para que haja essa sensibilização da complexidade que é a educação. É preciso que haja esse autodidatismo para surgir, então, uma cabeça bem feita e não uma cabeça bem cheia. Porque se nós abafarmos, porque se nós aquietarmos esse aluno, a gente vai só transferir conhecimento, a gente vai só fazer com que ele seja cheio de informações, existe um acúmulo de informações que não fazem sentido. E muitas das vezes eles perguntam, né, principalmente os alunos de ensino médio: professora, isso aí eu não vou levar para canto nenhum. Para que eu quero saber disso aí? O que é que isso aí vai influenciar na minha vida? Os alunos, eles precisam saber responder. Por que eles estão aprendendo aquilo? Por que aquilo ali ele precisa aprender? Porque assim você vai estar construindo um pensamento nesse aluno de significado. Um pensamento onde ele vai pegar aquele conhecimento e ele vai ter condições de fazer algo bom com aquele conhecimento. De fazer uma transformação no mundo, na comunidade dele, na família dele. Entendeu? Vai ser diferente. Por quê? Porque aquele conhecimento, ele tem significado, né? Ele tem sentido. Ele não é um aluno de cabeça bem cheia, e sim um aluno com a cabeça bem feita, né? É essa a questão, é esse o ponto-chave. E aí, Edgar Morin, ele vai trazer alguns desafios, né? Inúmeros desafios nós enfrentamos para que essa reformulação de paradigmas ela possa ser alcançada. E Edgar Morin vai falar que a missão desse ensino, né, é transmitir não um mero saber, mas uma cultura que permita compreender nossa condição e nos ajude a viver e que favoreça ao mesmo tempo um modo de pensar aberto e livre. Olha como Edgar Morin está muito à frente do nosso tempo, onde nós precisamos muito entender sobre isso enquanto educadores, né? Enquanto formadores de opiniões, que a missão do ensino não é só um mero saber, não deve ser um mero saber, mas uma cultura que permita a compreensão da nossa condição humana, que nos ajude a viver, né? A viver e que favoreça ao mesmo tempo um modo de pensar aberto e livre, né? É aquela questão de o seu saber é importante, o seu conhecimento é importante, todos os conhecimentos eles são importantes. Nós precisamos trazer essa compreensão de que o nosso saber ele tem que fazer sentido na nossa vida, ele tem que nos ajudar a viver. Essa é a questão, e a Edgar Morin vai falar sobre isso. E quais são, Rayane, os desafios? Nós vamos estudar um pouquinho sobre 3 desafios. A hiperespecialização, que ele vai falar, o papel do sistema de ensino e a torre de Babel dos saberes. Nós vamos falar um pouquinho sobre esses 3 desafios que Edgar Morin ele vai aprofundar mais. E o que seria essa hiperespecialização, né? Para Edgar Morin, a compartimentalização das disciplinas, né, trazendo assim para uma forma mais didática e explicativa, a compartimentalização das disciplinas, elas desfavorecem essa questão da complexidade da educação. Como assim, Rayane? Ele vai dizer que essa separação de disciplinas, história, geografia, ciências, português, matemática, para o aluno, ele vai ser prejudicial para o ser humano em si, para a humanidade. Por quê? Porque existe uma hiperespecialização. Assim,
os desenvolvimentos disciplinares das ciências não só trouxeram as vantagens da divisão do trabalho, mas também os inconvenientes da superespecialização, do confinamento e do despedaçamento do saber. Não só produziram o conhecimento e a elucidação, mas também a ignorância e a cegueira. Ele vai fazer uma grande crítica, né, nessa separação dos conhecimentos, das ciências. Por quê? Porque ele vai dizer que essa hiperespecialização, ela nos deixa cega. Trazendo para um exemplo mais dos nossos dias, é como se nós tivéssemos vários profissionais, né? Vamos pegar aqui a escola, né? O ambiente escolar. Nós tivéssemos vários profissionais e que tem um profissional X que ele só sabe aquilo, ele só tem aquele saber, ele é especialista naquilo, né? Olha aí a questão dos especialistas, de você se especializar em um conhecimento, né? Você só sabe aquilo, você só tem aquele saber. E se você for remanejado ou para outro setor, ou para atuar em outra área, você não tem condição, você não sabe, você se perde, não sabe, porque você não tem um conhecimento daquilo, você não tem aquele saber, porque você se especializou somente em um saber. E aí ele vai criticar essa compartimentalização dos saberes na educação. Nós estamos ensinando muitos alunos a matemática. O aluno se torna um especialista na matemática, mas ele não conhece o corpo humano, ele não sabe das ciências biológicas, ele não tem vivência do meio ambiente. Então, ele vai criticar justamente isso, essa compartimentalização dos saberes. Nós não estamos formando seres humanos para viver, para buscarem melhorias de vida, visando um global, visando todo um global. Nós estamos formando pessoas especialistas que só vão saber de um conhecimento e só vão atuar numa área de ensino e pronto. Para eles só vive isso. E vocês sabem que quando a gente se torna muito defensor de uma só bandeira, nós acabamos deixando de lado as outras ciências, os outros conhecimentos, achando que os outros conhecimentos eles não são válidos, né? Eles não são imperativos de escuta. E aí a gente acaba fazendo isso. Ele vai criticar essa hiperespecialização, ele vai dizer que isso é um retrocesso para a questão da gente entender a complexidade da educação, do ensino, né? E esse já é um segundo desafio. O segundo desafio é justamente o papel do sistema de ensino. Ele vai atribuir essa questão do ensino para a escola, né? Para a escola. E ele vai dizer que o sistema de ensino, ele é um dos que atuam contra isso, né? Contra a sensibilização e contra a complexidade da educação. E aí eu trouxe na página 16 do seu livro, diz assim: devemos, pois, pensar o problema do ensino, considerando, por um lado, os efeitos cada vez mais graves da compartimentação dos saberes e da incapacidade de articulá-los uns aos outros. Por outro lado, considerando que a aptidão para contextualizar e integrar é uma qualidade fundamental da mente humana, que precisa ser desenvolvida e não atrofiada. E aí eu trouxe esse aluno, né? Achei muito bacana essa imagem desse aluno, ele sendo quase que esquartejado, né, pelos professores. Um professor puxa para o lado, um professor puxa para o outro, e a outra disciplina puxa para o outro, e ele, gente, vamos tentar fazer algo juntos, né? Vamos tentar aqui unir todos esses conhecimentos e fazer algo junto. Essa crítica é justamente a questão desse pensamento de Edgar Morin, que ele vai dizer que o sistema de ensino, ele ainda não entendeu que nós devemos unir, né? Ele vai trazer essa articular,
Na verdade, com a nova reforma do ensino médio, trouxe que mais ainda uma hiperespecialização. O aluno escolhe qual é a ciência que ele quer mais se aprofundar. E aí ele vai ser deixado de lado as outras ciências. É justamente isso. E essa imagem é esse aluno sendo puxado para uma área, puxado pela outra, porque quando a gente percebe que um aluno é bom, é autodidático, né? É bem participativo, os professores especialistas eles querem puxar para si, né? E é justamente isso, esse aluno não aguenta. Esse aluno não aguenta porque ele quer que todo mundo trabalhe junto. Ele quer que as disciplinas e esses vários conhecimentos, essas várias ciências, elas sejam articuladas, elas sejam elas trabalhem junto, um com o outro, um dependendo do outro, porque isso vai gerar uma aptidão, né? Ele vai dizer que é uma aptidão geral. A Gamon vai falar sobre isso. E a mente desse aluno, a mente humana em si, ela vai ser atrofiada quando ele trabalha nesse sentido de um só saber, de um só conhecimento. Ela vai ser atrofiada. Ela não vai ser desenvolvida, né? E o papel do sistema de ensino é justamente isso. Deveria ser, né? Ele responsabiliza o sistema de ensino, a educação, o Estado, né? Nesse sentido, deveria ser uma premissa do Estado, mas não é. Pelo contrário, está caminhando-se no sentido contrário, no sentido oposto. O terceiro desafio, e é bem interessante essa analogia que ele vai trazer, que é essa Torre de Babel dos saberes, né? A Torre de Babel é uma expressão histórica e bíblica, né, que foi a construção de uma torre muito alta que as pessoas queriam, né, os moradores queriam construir uma torre e morar ali, viver ali para sempre, né, e construir com a própria comunidade deles. Uma torre bem alta. E ele vai dizer que quando a gente não entende que nós devemos ser globais, que nós devemos articular os saberes, que nós devemos trabalhar em equipe, trabalhar juntos, ensinar todas as ciências, fazer com que essas ciências tragam significado, fazer com que essas ciências elas ensinem o aluno a viver no mundo, a contribuir no mundo, né? A gente vai trabalhar só para construir uma torre de Babel dos saberes. Por detrás, Edgar Morin vai dizer, por detrás do desafio do global e do complexo, esconde-se um outro desafio, o da expansão descontrolada do saber, né? A questão que eu disse lá no início, hoje a gente o saber, a informação, ela é muito rápida. Ela se movimenta muito rápido. Hoje, com o celular, a gente sabe o que está acontecendo do outro lado do mundo, o que aconteceu do outro lado do mundo. Então, uma criança sabe se tiver um celularzinho, ela sabe muito mais coisa que a gente, com o celular. E ele vai falar que essa expansão descontrolada do saber, da informação, das fake news e várias coisas, essa expansão, ela vai estar trabalhando para que essa Torre de Babel seja feita. O crescimento ininterrupto dos conhecimentos constrói uma gigantesca Torre de Babel, que murmura linguagens discordantes. A torre nos domina porque não podemos dominar nossos conhecimentos. Eu achei isso incrível. Ele vai dizer que a torre, né, essa expansão descontrolada das informações, dos saberes, das ciências, ela nos domina porque nós não podemos dominar esses conhecimentos. Gente, a informação, ela não deve ser o fim, né? Ela deve ser um meio para nós vivermos em humanidade, um meio para nós vivermos para transformar
para cuidar do nosso planeta, onde nós estamos, para fazer diferença na vida das pessoas. A informação nada serve se a gente guardar ela para nós mesmas, se a gente guardar ela simplesmente para ter um currículo bonito, para saber falar bem, ou para se portar, não, nosso conhecimento, ou somente para formar a nossa torre de Babel, né? Formar a nossa torre de Babel dos saberes. Não. Na história, né? A torre de Babel foi destruída. Ela não vingou, ela não foi para frente. Do mesmo jeito, a informação que é só o fim em si mesmo, que ela não traz significado, ela não traz diferença, ela vai se perder. Ela não vai servir para nada. Não vai. Se não for para nós dominarmos os nossos conhecimentos, nós fazermos dos nossos conhecimentos algo diferente, né? Ele vai falar sobre isso. E aí, ele vai dizer que esses são um dos desafios, né? Mas ele vai trazer no seu livro os desafios dos desafios. Se nós entendermos esse desafio, é o desafio dos desafios. Qual seria? A reforma desse pensamento, né? É reformar o pensamento. É reformar aquilo que nós pensávamos e toda uma estrutura, né? Toda uma estrutura de ensino. Esse é o grande desafio dos desafios, é a reforma do pensamento. Ele vai dizer que o desenvolvimento de uma democracia cognitiva, né, essa democracia que você não sabe mais do que o outro, vocês sabem juntos, só é possível com a reorganização do saber. E esta pede uma reforma do pensamento que permita não apenas isolar para conhecer, não é o isolamento para conhecer, mas também ligar o que está isolado. E nela renasceriam de uma nova maneira as noções pulverizadas pelo esmagamento disciplinar. O ser humano, a natureza, o cosmo, a realidade. Nós somos agentes e vivemos em um mundo que exige muito de nós. Nós precisamos ser seres humanos, precisamos ter os nossos conhecimentos cognitivos, mas nós precisamos também saber cuidar da natureza, nós precisamos nos entender como cosmo, nós precisamos saber quem nós somos, o nosso corpo, os nossos sistemas biológicos, né? E ele vai dizer que essa reforma do pensamento ela é o ponto-chave da questão. Nós precisamos reformar esse pensamento para entendermos que os saberes, eles não separam, né? Eles não atuam de forma isolada, mas eles unem. Eles se tornam juntos para que nós possamos viver em união, viver um a partir do outro, um construindo com o outro. E isso é muito necessário, né? Como eu disse, ele está muito além de nós. Nós precisamos entender muito com Edgar Morin. E para uma cabeça bem feita, né? Para a questão dessa cabeça bem feita, e aí eu já me encaminho para o final, para trazer essa conclusão. Para uma cabeça ser bem feita, para uma cabeça ser bem organizada, é preciso haver essa aptidão geral. O que seria essa aptidão geral? Seria sabermos organizar esses pensamentos, né? Não é ruim e não é ruim nós sabermos várias coisas, nós procurarmos a informação, nós estarmos sermos inteirados. Mas o organizar, né, essa aptidão para pegarmos esse conhecimento, fazermos desse conhecimento sentido, né, significado, é uma grande questão para sermos uma cabeça bem feita e não uma cabeça bem cheia, né? Aí essa organização dos conhecimentos é você organizar esses conhecimentos para que eles tragam sentido para a sua vida, para que eles tragam e influenciem outras pessoas a serem da mesma forma,
caminharem juntos, porque nós somos globais, né? Nós somos globais. E esse novo espírito científico é necessário, ele vai dizer que é necessário para que haja essa sensibilização, para que haja essa questão de nós entendermos que a educação ela é complexa, né? E os atrasos que ele vai falar, desses atrasos, né? Os atrasos no sentido do sistema educacional, que é um atraso, a questão também da hiperespecialização, que também é um atraso, e que precisam ser vencidos com esses imperativos, né? O desenvolvimento da aptidão para contextualizar e globalizar os saberes torna-se um imperativo. É você saber organizar esse conhecimento, você transformar. É um dever da educação, né? O desenvolvimento da capacidade de transformar o conhecimento em sabedoria. É você ser sábio. Você ser sábio. É transformar essa informação em experiência de vida, né? É você ser experiente, você saber conversar com alguém. É você ser um doutor, um PhD. E você ter condições de falar com alguém que mora na zona rural e essa pessoa lhe entender. E essa pessoa lhe compreender e você ter um diálogo com ela. Essa é a questão. É você trocar saberes, é você entender como funciona o mundo. O mundo não é formado, ou pelo menos não deveria ser formado, de cabeças bem cheias. Deveria ser formado de cabeças bem feitas, né? E, para encerrar, eu trago aqui uma citação dele, né? O ensinar estaria, assim, imbuído da missão de transferência não só de informação, mas, sobretudo, de competência, formando capacidades culturais que sejam úteis para uma mentalidade distintiva, contextualizante, multidimensional, capaz de preparar mentes para o enfrentamento de desafios impostos pela crescente complexidade dos problemas humanos. É nós formarmos alunos, pessoas, seres humanos para estarem e terem condições para enfrentar os desafios, que são inúmeros. Desafios emocionais, desafios sociais, desafio cívico. São inúmeros os desafios que as informações que são colocadas na nossa cabeça devem nos preparar para que nós enfrentemos esses desafios e para que esses desafios possam ser superados. Esses problemas humanos da humanidade, eles possam ser enfrentados por pessoas capazes de mudar o mundo, mudar esses problemas, vencer esses desafios e crescer, né? Evoluir. A questão da evolução. Então, essa é uma grande reflexão, é uma profunda reflexão que a gente tem que trazer para os nossos dias, para pessoas também que vão trabalhar na gestão. A gestão, ela tem a atribuição de ser influenciadora, né? Eu gosto muito de pensar sobre isso, quando eu trabalho na gestão, e eu vejo o meu trabalho como eu sou uma influenciadora, né? Então, se eu entender isso e se começar da gente, nós que estamos estudando sobre gestão, estudamos sobre os sistemas de ensino, nós precisamos ter esse conhecimento, porque nós estaremos formando pensamentos, nós estamos influenciando outras mentes. Então, nós precisamos começar de nós, né? Nós somos influenciadores. Então, é muito importante, é muito urgente, né? Essa reflexão, principalmente a nós, acadêmicos, estudantes, que estamos aí nas academias. Isso é muito importante, porque nós estamos sendo formados para isso.
para formar pessoas para enfrentar problemas. Se nós não temos condição, a nossa informação, o nosso conhecimento não nos ajuda a enfrentar os problemas da humanidade, o nosso conhecimento está sendo em vão, está sendo vazio, está sendo só para acúmulo, né? Para construir essa torre de Babel. Não deveria ser assim. Edgar Morin, ele vai refletir sobre isso e foi essa reflexão que eu queria trazer nesse dia. Agradeço a oportunidade, incrível. Eu gosto muito de falar sobre gestão, gosto muito de contribuir, né? E agora a palavra está com a Gisele, é isso? Muito obrigada, gente, muito obrigada pela oportunidade, pela fala, né? Pelo espaço, por vocês me escutarem. Aí eu falo demais, adoro falar. Muito obrigada por essa partilha e que essa reflexão ela traga realmente, né, sentido para nós, para o nosso fazer, tanto profissional como pessoal. Esse é o meu desejo. Maravilhosa. Maravilha! Palmas para a Rayane. Rayane, olha, nós temos aqui na sala mais de 32 pessoas, todas lhe assistindo. E é muito interessante que essas pessoas possam também estar partilhando, estar conversando, né? Porque esse é um momento de troca de conhecimentos, né? Então, quem quiser agora falar alguma coisa, dar sua contribuição, ó, só levantar a mãozinha que a gente libera a fala, tá bom? A professora Lídia já chegou, muito feliz de ter dado certo. Professora Lídia, quer falar alguma coisa? Quero sim, já levantei a mãozinha. Primeiramente, eu quero agradecer, dizer que foi uma maratona conseguir chegar em casa e no meio do caminho sem internet, dando um problema para a gente conseguir abrir a sala, porque tinha que ser no meu e-mail, né? E a Gisele já preocupada, mas assim, quando a gente trabalha em equipe, dá tudo certo, né? O quanto que é importante o trabalho em equipe, para que as coisas deem certo nas nossas vidas. Então, eu queria muito estar desde o início, peço desculpas, né? Agradeço a compreensão de vocês. Na verdade, desde o último encontro eu falei que haveria essa possibilidade de não estar aqui hoje, mas eu fiz de tudo para conseguir chegar, né? E conseguir assistir uma boa parte da palestra da Rayane. Quero parabenizá-la, muito nos orgulha de ser fruto do GPEG, né? Foi me orientando, é da área de gestão, como ela falou para a gente. Ela tanto atua na rede pública como na rede privada, né? Nessa área de gestão. E assim, a Gisele também, que é maravilhosa, também foi me orientando. Então, assim, é um presente, né? Um presente divino. As reflexões que a Rayane trouxe hoje para nós aqui sobre a cabeça bem feita que o Edgar Morin aborda nessa obra de hoje, foram reflexões assim importantes. E o que eu gostei de tudo que ela falou, mas quando ela fechou dizendo do papel influenciador que nós temos na área da gestão, na vida de quem faz parte da escola, é profundo esse papel. Então, ela conseguiu trazer as ideias centrais da obra, Cabeça Bem Feita, e assim, é isso que o Edgar Morin, ele começa lá na dedicatória, falando que quem estiver achando que a educação é monótona, como é que ele diz? Eu acho que ele quer dizer assim, quem pensar que a educação é um espaço de acomodação, precisa ler a obra dele, A Cabeça Bem Feita, porque ele vai falar, gente, dessas incertezas que nós vivemos e da grande reforma que o ensino precisa, que nós precisamos sempre refletir dessas reformas para que as coisas possam acontecer, principalmente depois de uma fase tão difícil que nós vivemos com a pandemia. A Rayane trouxe assim de uma forma muito, muito maravilhosa, né? Dedicada, organizou slides lindos, né? Só tenho aqui, nós, né, Gisele, só temos a agradecer, a parabenizar todas as reflexões que ela fez. Vamos agora abrir espaço para que outras pessoas possam perguntar, possam comentar. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, e muita gratidão, Rayane, por você palestrar hoje,
e Gisele por estar fazendo a mediação conosco, tá certo? Parabéns, Rayane. Obrigada, professora, por suas palavras. A gente tem alguns comentários aqui. A Tereza Rodrigues de Paiva, ela comentou: ótimas reflexões. Cada curso nos mostra o quanto é importante termos sempre mais novos conhecimentos. Parabéns a todos. Temos palminhas, parabéns, Rayane. Muito bom partilhar esses conhecimentos, o Gilvan acabou de falar. Darlane comentou: cada encontro uma experiência maravilhosa, parabéns. Puxando aqui um pouquinho do gancho que a professora Lídia falou, né, que a Rayane comentou, né, sobre a nossa influência, né, na parte da gestão. Atualmente, eu estou como professora, né, do Fundamental 1. E como essa influência, Rayane, ela é notória. A gente tem uma gestão, óbvio, que nos orienta, e é um espelho para a gente, né, e isso reflete em tudo, até mesmo na toda a comunidade escolar. Então, como é interessante, é importante a gente, né, que está à frente, o pessoal que está na gestão, estar centrado nesses conhecimentos, né, estar sempre estudando, sempre se inovando, não ficar estagnado, porque a educação, ela não pode se estagnar, não existe isso, né? E trazendo essa questão da hiperespecialização, porque essa questão de você não poder se estagnar, você está sempre buscando conhecimento, sempre se especializando, mas não de uma forma vazia, como disse a Rayane. Você não se especializar apenas para ter um diploma, né, para ter mais certificados, enriquecer seu currículo, mas também para poder influenciar e modificar a sua prática para melhor, né? E é isso, eu adorei a sua fala, Rayane, realmente é até um alerta, inclusive, né, a fala de Edgar Morin, para que a gente, como educador, também não nos deixe paralisados, né, pela nossa situação atual, né, porque muitas vezes, não só atual, mas essas dificuldades, esses desafios do profissionalismo docente, ele é sempre contínuo, sempre existiu, né, por mais que hoje esteja assim mais abrangente, né, mas sempre existiu, que a gente não possa se calar, parar. A gente tem que ser a resistência mesmo, tanto por nós, como profissionais, como para os nossos alunos, né? Que futuramente, quem sabe, serão educadores, né? Serão outros tipos de profissionais. Enfim, é o futuro, né, do Brasil. Alguém mais quer falar? Estou vendo aqui, o Gilvan. Vivemos em um momento onde muitas vezes temos dificuldade de ter essa cabeça bem feita, diante das grandes dificuldades que vivemos no momento. É verdade. Sempre a gente acaba indo para o imediatismo, né? A gente acaba ficando muito cheio, é muita informação. A Rainha até falou da questão de que a gente é bombardeado o tempo todo com muita informação, muita coisa, e às vezes a gente não consegue ter essa cabeça bem feita. Sempre é uma cabeça muito cheia, né, Gilvan? Você quer falar? Pode falar. Não, só agradecer, né? Eu acho que o tema hoje também, assim como os outros, tem sido assim, de grande relevância, né? E a gente agradece mais uma oportunidade. Rayane, assim, foi show realmente, mas é um tema que precisa ser muito discutido, ser muito falado, exatamente porque esses temas vai também nos ajudar, principalmente nós como educadores, cuidar melhor principalmente dos nossos jovens diante da situação que eles têm vivido, tá? Então, antes só parabenizar e agradecer mais uma oportunidade de estar com vocês. Vocês realmente são show. Você que é maravilhoso, Gilvan. Viu? Muita gratidão por suas participações. Muito legal, Gilvan. Essa questão que você falou dos cuidados com os jovens, realmente ele se faz muito urgente, né, na nossa atualidade. Porque eles, é uma percepção que eu tenho tido, eles estão meio que sofrendo bastante com a volta desse ensino mais conteudista, né? Que veio com tudo, que veio sem ter a noção que nós estávamos vivendo uma pandemia, né, um processo de que nós tivemos perdas, muitos desses jovens, adolescentes, tiveram perdas, não souberam lidar com a pandemia, com o isolamento,
com a privação da interação social, que é muito importante. Então, hoje eles estão sendo bombardeados com você tem que ser o melhor, você tem que correr atrás do prejuízo, você tem que aprender isso, e eles não estavam mais nesse ritmo, eles não estavam, e voltou com tudo, principalmente nas escolas profissionalizantes, nas escolas que são mais conteudistas, eles estão sofrendo. E a gente vê que muitos educadores, e o papel realmente da educação, do sistema do ensino, ele não tem essa sensibilidade de saber que aquele conteúdo, por mais que ele seja importante, nós não podemos negar, ele é importantíssimo, ele é válido, e aquele jovem ele vai precisar, mas ele precisa fazer sentido na vida dele, porque senão, se não fizer sentido, se não fizer significado, vai haver um bloqueio. E um bloqueio emocional profundo, que é muito mais difícil, é muito mais complicado da gente desconstruir, né? Da gente tratar. Então, a gente precisa ser sensível mesmo, ensinar para a vida. E não ensinar para ser, né? Alguém, o melhor e tudo, buscar o fim, né, em si mesmo, mas ensinar para enfrentar, né, para saber lidar com os problemas da vida. E isso é muito importante, né, a questão dos jovens. Muito legal, Gilvan. Muito obrigada por sua participação. Pronto, mais parabéns aqui, excelente palestra. Tereza concordando com a fala. Muito bem. Gente, deixa eu avisar aqui. No dia 7 de julho, né, que é o nosso próximo encontro, a gente vai estar falando aí do Edgar Morin, Ética, Cultura e Educação. Só um instante, gente, porque aqui tá um barulho horrível, não sei se vocês estão ouvindo, né? Período junino, as ruas, ó. É festança já. Já em clima de festa. Pronto, professora, é isso mesmo, né? Dia 7 de julho, certinho. Isso. Então, assim, agradecer a Rayane novamente pela participação, pelas palavras, né? Por sua linda, maravilhosa palestra. Agradecer a todos que participaram, Gilvan. Não esqueçam, por favor, de estar preenchendo a frequência, tá? A gente já colocou, faço questão de colocar novamente. Pronto, eu acabei de colocar novamente, não esqueçam, tá? O nosso vídeo, ele vai estar também no canal do YouTube. E a gente aí se encontra dia 7 de julho novamente. Exatamente. Muito obrigada, mais uma vez, a participação de todos e a maravilhosa palestra que nós tivemos com a Rayane Moraes, sendo mediada pela Gisele Silva. Foi bom demais. E até o dia 7 de julho, se Deus quiser. Tchau, tchau. Boa noite, tchau. Boa noite. Disponibilize depois os slides para a gente colocar no Drive, Rayane. Certo, perfeito. Beijinho. Tchau, tchau. Obrigada. Boa noite.